Glória a Deus, queridos, amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Salmos. O salmo do irmão que hoje de manhã leu para mim e queimou meu coração. Eu quero dividir mais uma vez algumas coisas sobre este salmo. Salmo de número 27. Abra lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Glória a Deus por esse tempo especial na presença do Senhor. Algo maravilhoso. O dia que o Edinho faz 18 anos de casado. Glória a Deus, né, Edinho? Ele tá faceiro, não dá para ver que a máscara, mas ele tá. Glória a Deus. Deus é bom. Irmão, Salmo de número 27. Eu confesso para os irmãos que eu tenho um tema que está queimando meu coração já há alguns dias. Foi quando eu pedi para os irmãos colocar isso que está escrito aqui na lousa: atraídos por tua glória. Quando nós começamos, e se você pegar algum livro de história, em específico a história cristã, a história da igreja, você vai encontrar inúmeros momentos de episódios que são inexplicáveis. Inexplicáveis porque nós não conseguimos entender o porquê homens fizeram o que fizeram. Você começa a ler a história e vê pessoas que não temeram nem mesmo a morte, porque elas foram impactadas por algo tão grande que nem mesmo um dos maiores temores do ser humano, que é a morte, poderia assustá-los. Você vê homens na história, Hebreus fala um pouco sobre isso no capítulo 11, que foram lançados na cova com leões, em fornalhas, foram cerrados ao meio, só porque confessavam a Jesus. Quando nós lemos a história, pessoas que eram entregas nas arenas como espetáculo para serem comidas pelos leões, por animais. E diz a história que muitas delas entravam nas arenas cantando o que nós acabamos de cantar: digno és tu, Senhor. E eu confesso para os irmãos que todas as vezes que eu li isso sempre me perturbou. Porque nós, como seres humanos, lutamos com unhas e dentes para nos autoproteger, para nos defender, para estar bem em todas e quaisquer situações, sejam econômicas, sejam profissionais, sejam acadêmicas, sejam em relacionamentos. Nós sempre queremos estar bem, e tudo que ameaça a segurança do nosso bem-estar, nós lutamos, resistimos. Mas quando eu olho para isso, eu vejo, Deus, o que aconteceu na vida dessas pessoas. E a frase me ensina dizendo: elas foram atraídas e consumidas por algo maior do que essa terra. Por isso, diante de todas estas coisas, elas não temeram. Elas corajosamente, pela manhã aqui era ministrado sobre isso, que no passado, na igreja dos patriarcas, as pessoas, quando o exército do Império Romano vinha e procurava os cristãos, diz que em muitos lugares eles não precisavam bater nas casas, eles diziam assim: tem cristão aqui, eles mesmos se identificavam. Eu sou um cristão. Mesmo sabendo que as suas vidas poderiam ser ceifadas, mas o que levou essas pessoas a uma experiência tão profunda e tão forte como essas, não tem outra explicação senão a resposta de que eles foram atraídos por uma glória que não é da terra, foram atraídos e consumidos por algo tão grande que toda a grandeza dessa terra se tornou pequena, ao ponto de dizer: eu abro mão. E quando eu fico pensando nisso,
hoje pela manhã compartilhava, eu quero ler. Talvez aí nós possamos começar a entender um pouco o significado do texto do livro de Salmos, no capítulo 27, no versículo 4, quando o salmista, ele escreve dizendo o seguinte: uma coisa eu peço ao Senhor, e com todas as forças que existem no meu ser, eu a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Davi havia experimentado muitas coisas, ele chegou no seu tempo no topo do que poderia ser todo o anseio e o desejo do homem daquele tempo. Davi se tornou rei de uma nação, com exércitos que serviam, até mesmo entregando a sua própria vida. Mas Davi, quando olha para tudo isso, ele diz: não, isso não é suficiente. Davi havia alcançado o êxito e havia prosperado, diz que riquezas, ele juntou tantas riquezas que ele construiu o templo, e o templo construído por Davi, que não foi por Davi, foi por seu filho Salomão, era todo revestido de ouro, de tanta riqueza que ele tinha. Mas ele olha para tudo isso, ele diz: ainda é pouco, uma coisa ainda queima no meu coração e atrai a minha vida, e isso é que eu vou buscar. Eu quero a presença do Senhor, eu quero viver na casa do Senhor, eu quero habitar, eu quero estar aonde Ele está. Mas o que essas pessoas viram, o que elas contemplaram, o que elas experimentaram, o que foi que aconteceu nas suas vidas para que elas desejassem viver com tanta intensidade, ao ponto de abrir mão e abdicar de tudo aquilo que nós humanamente lutamos por conquistar? O que era? E aí, quando eu começo a olhar para esse texto e começo a olhar para a história, nós começamos a entender um pouquinho. Davi vai dizendo: para que eu possa habitar e contemplar a beleza do Senhor. Algo havia queimado no coração de Davi. O que era? Por intimidade com Deus. Ele disse algo que é melhor do que tudo. Embora eu seja rei, diz uma história que uma vez Davi era sedento, e diz que os seus generais e seus homens de guerra atravessaram o exército inimigo para buscar água para Davi. Tamanha dedicação, mas ele olha tudo isso, ele diz: tudo isso é legal, mas quando estou na presença do Senhor, não tem nada que se compare, não tem nada que se iguale. Ele começa a dizer: eu quero estar nessa presença, porque havia uma intimidade. Mas o que quer dizer essa intimidade? Porque na intimidade com Deus, somos atraídos por esta glória, porque quando estamos envolvidos por esta glória, isso começa a gerar intimidade da minha vida e da sua com Deus. Nós começamos a desfrutar de coisas que a terra não conhece, que a terra desconhece, que o homem não sabe. Quando estamos na presença do Senhor, nós somos levados para um nível de intimidade, e intimidade gera revelação, gera um entendimento diferente dos mesmos eventos. Como um entendimento diferente dos mesmos eventos? Quando eu olho para a história, veja bem, o povo, isso queima no meu coração. Perceba que às vezes o evento é o mesmo, mas podem ter significados diferentes para pessoas diferentes. Embora a coisa seja a mesma, no mesmo lugar, no mesmo tempo, na mesma estação. Como assim, pastor? Veja, o que eram no passado no povo do Senhor, no povo hebreu, o que eram lá no Egito as pragas para os egípcios, o que eram pragas, o que era um terror, o que era complicação, o que era crise, o que era peste para o povo egípcio. O vizinho hebreu dizia: aleluia, Deus está se movendo, glória a Deus, a porta se abriu, o milagre está acontecendo. E se você olhar, o evento era o mesmo, mas com pessoas diferentes e significados diferentes. O que é isso? Porque quando eles estavam na presença do Senhor, a leitura do que está acontecendo é diferente.
O que talvez o mundo diga é ruim, é problema. Há alguns que vivem na intimidade e dizem: Deus está se movendo, Ele está operando, Ele está trabalhando, Ele está fazendo coisas incríveis. Chegou o tempo. E aí nós percebemos que há um significado diferente, ainda que o evento seja o mesmo. Você está entendendo o que eu quero dizer? O que é intimidade? O que a revelação traz quando temos intimidade? Por isso, Davi diz uma coisa: eu pedi, eu quero, eu busco, eu entrego a minha vida. Viver na presença de um Deus que faz coisas que outros não fazem, que pode o que outros não podem, que se move mesmo em meio às crises. E sabe o que eu aprendo com tudo isso? Que não é o evento que acontece que define a minha história, mas é o Deus que eu sirvo que estabelece como será a minha história, ainda que a minha circunstância não seja favorável. Irmão, esse é aquele culto que dá vontade de tirar a chinela para cima assim, dizer: glória a Deus. Porque às vezes nós vivemos momentos que a circunstância nos aperta, nos aflige. Mas, querido, quando nós vivemos na presença, quando nós conhecemos quem Ele é, que Ele é aquele que chama à existência aquilo que não existe, que abre portas onde não existem portas, porque Ele é a porta. Quando nós começamos a entender isso, isso gera nas nossas vidas um entendimento diferente. E quando eu digo dessa intimidade, no livro de Apocalipse, nós vemos Deus chamando João. E diz lá no versículo 12 e 13 do capítulo 1 de Apocalipse, diz que João ouve uma voz e vê um que diz: e havia um homem que resplandecia com vestes brancas, e ele é atraído por isso que ele vê, e ele começa a olhar e diz que vê alguém que estava lá, e ele diz que falava comigo, mas diz que este que falava com João, ele estava onde? Passeando entre os candelabros de ouro. E se você for olhar no último versículo, se eu não me engano, acho que o versículo 20 do capítulo 1, tem um significado do que são os candelabros. Ele diz: os candelabros são as igrejas. Que cena é essa? Irmão, o mundo diz, a crise se perturba, se convulsiona, é tomado por pânico, por incertezas de o que será e como será. E João olha e diz: e eu vi aquele que resplandecia, que passeava entre a igreja. Às vezes nós precisamos fechar os olhos naturais para poder ver o espiritual. Imagine que Jesus está no meio dos corredores dizendo: eu sei que as coisas não são fáceis, mas não temas, eis que estou convosco. Deus começa a manifestar, mas isso é fruto do quê? De intimidade. Por isso somos atraídos, porque quando somos atraídos pelo Senhor, nós temos a experiência de viver coisas que outros não vão viver. Diz que Apocalipse era um período de grande perseguição contra a igreja, e a prova disso é que o próprio João estava encarcerado numa penitenciária, isolado. Mas no meio de tudo isso vem o anjo do Senhor, e vem o próprio Senhor, porque diz que ele vê, e este que ele vê, diz ele, este vem e diz para ele: não tema, João, eu sou aquele que foi morto, mas vive. Eu sou aquele que passei no meio da igreja, que ninguém me detém. Sou eu, João. Por que somos atraídos? Porque na presença do Senhor nós conseguimos fazer uma leitura da vida diferente. Por isso Paulo escreve: morrer é lucro. O que mais pode assustar um homem como esse? Quando nós começamos a ver tudo o que está acontecendo
Deus está dizendo, através de Davi, para o meu e seu coração, uma coisa eu pedi, eu vou buscar com toda a força do meu ser, que eu possa habitar na casa do Senhor e contemplar a beleza dEle, que eu possa ver quem Ele é de fato, que eu possa me render, me lançar nos seus braços e dizer, Deus, cuida de mim, Deus, eu preciso de descanso, posso deitar a minha cabeça no teu ombro, posso me reclinar na tua presença e esquecer de todos os conflitos que estão existindo do lado de fora, porque agora eu sei que envolto nos teus braços, ninguém pode tocar a minha vida. Aí eu começo a entender por que as pessoas diziam, eu entrego a minha vida. Como negar este Jesus? Porque eles foram atraídos por algo tão especial. Quando eu olho para isso, o texto continua e diz para mim e para você que além disso, ele diz no versículo 5, pois no dia da adversidade, Ele, o Senhor, me ocultará nos seus pavilhões, ou algumas traduções dizem nos seus recônditos. Quando temos intimidade, isso é gerado nas nossas vidas proteção. Por que somos atraídos pela glória do Senhor? Por que queremos viver essa fé? Por que queremos nos render a este Senhor? Porque não existe outro que possa cuidar a minha e a sua vida como cuida o Senhor. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a cidade, a casa, em vão trabalham aqueles que nela edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão será o trabalho do vigia e da sentinela. Você pode usar máscara, você pode passar o álcool gel, mas se o Senhor não guardar, querido, você pode estar saudável e eu atravessar a rua, terminar tudo. Porque quem cuida, quem protege, é a mão do Senhor. Quando eu olho para essas coisas, Deus começa a ministrar no meu e no seu coração de uma forma tão especial. E eu estava aqui antes, vou ler aqui para você, você não precisa nem abrir a sua Bíblia. Nós estávamos compartilhando, disse para o irmão, irmão, eu vou ler o teu texto, porque o teu texto está na minha mensagem. E aí nós entendemos quando Paulo escreve a Coríntios, você não precisa abrir, eu vou ler para você. No capítulo 3, no verso 5, ele diz assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas as coisas do Espírito, elas trazem luz. O que ele está dizendo para mim e para você nesse texto? Essa proteção não vem de nós, esse cuidado não vem de nós. Tudo que somos e tudo que temos vem dele. Às vezes nós nos enganamos. E sabe quais são os momentos que mais nós nos enganamos? Aqueles que estão dando tudo certo. Porque às vezes quando está tudo dando tão certo, nós achamos que o que sustenta e que guarda a nossa vida é aquilo que está dando certo. Achamos que é a nossa prosperidade que pode sustentar. Achamos que é o nosso sucesso que pode sustentar. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Não é. Porque de repente tudo aquilo que estava dando certo pode começar a dar errado. E aí se vão todas as coisas, mas quando a nossa confiança está no Senhor, a gente sabe, está tudo dando certo, mas é o Senhor que me sustenta, é Ele que me guarda, é Ele que me livra. E quando começa a dar errado, você continua no mesmo lugar. É a mão dele que vai guardar, que vai sustentar, que vai prover, que vai me levar a um nível diferente, porque não é o meu sucesso ou fracasso.
não é a minha capacidade ou a ausência dela, mas é a minha relação com Ele. Somos atraídos porque às vezes nós olhamos quem nós somos trapos de imundícia, cheios de falhas, de temores, às vezes até para representar externamente para os outros, nós assumimos uma pose, um papel de quem pode, de quem sabe e de quem consegue, mas quando as coisas ficam erradas, nós sabemos aqui dentro que não sabemos, não conseguimos e não podemos, se o Senhor não estiver conosco. Então, quando eu olho nesse texto, ele começa a falar de uma proteção, ele começa a falar de algo que Deus faz, mesmo em tempos difíceis. Pastor, mas o senhor não sabe que quantas pessoas estão morrendo? Sim. O senhor não sabe quanta dificuldade? Sim. E aí eu volto na história e imagino Sadraque, Mesaque e Abednego, que num tempo difícil, decidiram no seu coração se deixar ser atraído pela glória. Diz que eles vão na presença do Senhor e diz: Deus, nós te louvaremos, nós te amamos. E diz que surge uma lei que diz que todo aquele que não adorasse ao rei deveria ser lançado na fornalha. E diz que as pessoas que lançavam alguém na fornalha também morriam de tão ardente que era. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram se deixar atrair pela glória. Quando nós permitimos ser atraídos, sugados, arrastados pela glória de Deus, nós começamos a experimentar coisa que outros não experimentam. Diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram atraídos pela glória e se mantiveram fiéis, mesmo em meio às provas, mantiveram a postura firme de viver, de amar e de buscar a Deus de todo o coração. Sabe qual foi o resultado? Diz que o fogo veio e não queimou nem sequer a linha do vestido que eles usavam. Antes, eles olharam e disseram: não jogamos por acaso 3 homens? E não tem 4 dançando? O que aconteceu? Quando nós somos atraídos pela glória do Senhor, pela presença do Senhor, o resultado é que Deus vem e está conosco. Não importa se eu estou dando certo ou não, não importa se o vento sopra ao meu favor ou não, Ele estará e Ele permanecerá. Por isso João escreve: todo aquele que permanecer nele, eu permanecerei em vós, diz o Senhor. Se vós permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. O que Deus está dizendo? Sou eu quem posso sustentar a sua vida. Cá para nós, irmãos, quem é que pode sustentar o meu casamento? Quem pode sustentar os meus filhos? Quem pode sustentar o meu trabalho? Quem é que pode abrir a porta? Às vezes nós julgamos que podemos fazer tanto. Eu tenho dito: Deus, me ajuda a voltar a ser atraído e consumido pela Tua glória. Me ensina a ser Sadraque quando sou colocado à prova. E não é porque é mérito nosso. Eu vi aqui o Almir dizendo quanta coisa Deus abre, quanto Ele tem feito. Pare e olhe para trás. O que Ele já fez, o que Ele já deu, aonde você chegou. Não é só porque você tem uma carinha bonitinha. É porque é um amor inconfundível que estava dizendo: eu te escolhi. Eu vos nomeei, vos designei para que vocês deem frutos, e os vossos frutos permaneçam, não sejam algo temporário, que conforme a estação vem ou vai, mas é algo que está ali e que continuará
para testemunhar de quem Deus é. Ah, irmãos, quando eu olho para esse texto, Deus vai falando tantas coisas às nossas vidas. Ele diz, para que eu possa meditar no seu templo. Ele queria entender as coisas do Senhor. Ele queria saber mais de Deus. Ele queria compreender. Ele queria entender o que outros... Ele queria entender, porque ele entendeu que outros não têm respostas como Deus tem. Ele diz, eu preciso entender, e aí eu fico entendendo por que Moisés, lá no Êxodo, no capítulo 33, você não precisa abrir, depois você lê lá, Êxodo 33, Deus começa dizendo para Moisés assim, Moisés, o povo já saiu do Egito, você já viu o que eu fiz nos inimigos, coloquei por terra, você viu que eu abri o mar, você cruzou a seco. Você viu que eu tenho sustentado no meio do deserto. Você já viu tanta coisa que eu fiz. Agora eu vou mandar um anjo meu para ir adiante de vocês, só para vocês, para abrir o portão da terra prometida. E o que Moisés diz? Você está de brincadeira, né, Senhor? E lá no versículo 15 do capítulo 33 de Êxodo, ele diz, se a tua presença, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não sairei desse lugar. Eu não dou um passo. Eu não me mexo. Eu não faço, eu não compro, eu não vendo, se o Senhor não tiver. Por quê? Porque Davi entendeu que quando vivemos na presença do Senhor, há uma direção de Deus para as nossas vidas. Há um design de Deus com minha vida, com a minha história, com a minha família, com as minhas habilidades e até mesmo com os meus insucessos e fracassos. Há um desenho de Deus. Por isso Paulo diz que Deus usa até mesmo aquilo que não é, para confundir o que é. Porque Ele usa, mas isso vem como uma direção de Deus, e só quem tem direção é Ele. A direção vem do Senhor, para a minha vida, para a sua, para o meu casamento, para o seu, para o meu projeto de vida, para o seu, para os meus anseios, para as minhas ambições, vem dEle, só dEle. Sabe por quê? Quando é a direção dEle, quem é responsável? É Ele. Por que o mar abriu? Porque quem disse que era para ir por aquele lugar foi Ele. Talvez existissem outros caminhos, mas em outros caminhos que parecem bons, sem a presença do Senhor, não tem direção no momento da crise. E aí nós nos perdemos. Nos debatemos e naufragamos. Eu tenho aprendido uma coisa, tenho compartilhado com muitas pessoas que às vezes vêm me falar alguma coisa, pastor, sobre, eu quero pensando em fazer isso e aquilo. Eu digo para eles, querido, não se mova por sentimento. Não decida por sentimento. É porque eu estou eufórico que vai dar. Eu estou arrasado que não deu. Então vamos, não se mova por sentimentos, mas se mova por propósitos. Propósitos revelados pelo desenho de Deus. Ele me criou para isso, eis-me aqui, Senhor. Ele me levantou nesse tempo, estou aqui, Senhor, conta comigo. E aí nós podemos entender por que o salmista diz que 1000 podem cair de um lado e 10.000 de outro, mas eu vou continuar quando eu estou na direção e no propósito orientado pelo Senhor. Você está entendendo por que a gente veio nesse lugar hoje?
Por que nós devemos nos permitir ser atraídos pela glória dEle? Porque na glória, na presença, quando nós somos atraídos por Ele, a direção para a minha e a sua vida, a direção para a minha casa, para a sua, a direção para os meus projetos e sonhos e para os seus também. E aquilo que Ele direciona. Por isso no livro de Apocalipse, João escreveu: eis que eu tenho as chaves nas mãos. A porta que eu abro, ninguém pode fechar. E a que eu fecho, não tem homem algum que possa querer abrir. Porque ele entende que quem tem o comando, a direção de tudo, de todos, não importa o tempo, o que está acontecendo do lado de fora, é o Senhor. Por isso ele diz: deixa eu atrair você. Porque quando somos atraídos, somos consumidos pelo seu amor, pela sua graça. Não temos como fugir, não temos como escapar. E às vezes eu olho para as demandas do meu coração, para as debilidades da minha alma. Eu digo: Deus, é só um Deus como o Senhor, que apesar de ser quem eu sou, me dá revelação, me dá proteção, me dá direção, que livra a minha alma. E as pessoas pensam: uau, como ele é sábio. Não, é a direção de Deus. Não vem de mim, como se partisse de mim. Está aqui. Está aqui. Atraídos pela glória. Não consegue mais viver em outro lugar. Atraídos pela glória, não se preocupam com outras coisas, senão com aquilo que Ele disse. Atraídos pela glória. Não teme se a fogueira está acesa, se o leão ficou faminto. Ou se tudo, como disse Jó, se perdeu e se foi. Ele disse: nu saí do ventre, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor levou, mas bendito seja o nome do Senhor. É lá, é a glória, é a maravilha, é o Senhor, é o brilho da sua glória que nos atrai. O que tem atraído a sua vida? O que tem nos atraído? Se não for Ele. Na primeira marola que der da onda, nós já nos desesperamos. Na primeira porta que fecha, nós murmuramos. Agora, quando eu sou atraído pela glória, eu entendi que nada disso é necessário. Pedro queria ser um grande pescador, ganhar dinheiro com a pesca. Mas o dia que Jesus chegou no barco dele, disse: joga para ali. E ele fez uma pesca como nunca tinha feito. Ele disse: eu não quero nem mais ser pescador, eu quero andar com Ele. Ele entendeu que não era o peixe, era o Deus do peixe que estava ali. Não era o seu sucesso, mas era com quem ele andava. O que Deus está dizendo, que Deus está atraindo pessoas. Pessoas que vão experimentar coisas, que as pessoas vão dizer: como assim? Mas aquele ali não é o filho da Maria? Aquele não é o filho da Maria? Mas e como é que ele falou e o morto se levantou? Como é que ele andou sobre as águas e disse: aquietai ventos, e eles pararam? Não era o filho da Maria, mas ele conhecia os caminhos da glória. E o que ele nos chama para ser discípulos é para andar na mesma direção, na mesma ousadia, com o mesmo ímpeto, com o mesmo poder, com a mesma graça. Por isso Paulo diz: o que para mim era lucro, agora eu considero como perda. Quando eu coloco diante de quem Ele é, Ele pega o talão de cheque e diz: tá, é do Ouro Card, mas Ouro Card sem o brilho da glória vira bijuteria. Eu tenho tudo e não tenho nada se Ele não estiver ali.
Feche os seus olhos e deixe Ele agarrar você e atrair você para a presença dEle. Hoje eu entrei nesse lugar e disse: Deus, me perdoa, porque às vezes nós não olhamos para as coisas certas. Ele está nos chamando, Ele está chamando a igreja, Ele está dizendo: deixa-me agarrar você. Aí eu entendi por que Davi disse: uma coisa eu peço, e com todas as forças do meu ser a buscarei, porque não tem outro lugar. O que eu preciso está nele, o que você precisa está nele. Pare de correr atrás de outras coisas, corra para Ele. Oh, aleluia! Eternamente Tu és digno, Deus. Não há outro, não há. Não há outro. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Deixa Ele achar você, deixa Ele agarrar você como um imã que atrai o ferro. Deixa Ele agarrar a sua alma. Aleluia! Digno e eternamente digno e impressionante, digno. Diante de Ti eu me inclino. Diga pra Ele, agarre-o. E digno, impressionante, digno. Diante de Ti me inclino. Corra pra Ele, renda-se a Ele, pule no seu braço. Não temos, Senhor, e nada que Te possa surpreender, e só um coração quebrantado mais uma vez. E não há nada que me apaixone mais. não há. E nada que me impressione mais. E só a Tua presença, só o Teu olhar me fazem suspirar. E me inclino diante de Ti, e Rei que perdoa, e multidão de erros, e me inclino diante de Ti. Tua noiva canta, e digno, e eternamente, e digno, impressionante, digno. Diante de Ti eu me inclino. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na Sua presença. O que nos atrai a Ele é que Ele é enquanto outros deixam de ser. É porque Ele pode enquanto outros fracassam.
porque Ele sabe, enquanto outros só têm perguntas. Se renda. Renda-se. Deixa Ele fazer o que Ele quer. Você pode dizer para Ele: somente Tu és digno. Diga para Ele. Sim. Santo és Pai, Santo és Pai, digno. Agarre-o. Eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Tu és tudo que tenho. E nessa noite que vamos celebrar a ceia do Senhor, a ceia nos lembra da obra de Cristo na cruz, e a cruz nos lembra do seu amor por mim e por você. Ele é aquele que passeou no meio dos candelabros, Ele que passeia no meio da igreja. E o interessante é que quando João viu que Ele passeava no meio dos candelabros, ele faz questão de registrar dizendo: e os candelabros são de ouro. Às vezes o mundo olha para mim e para você, e às vezes por causa da nossa fé, das nossas posturas, pode até nos desqualificar. Mas quando Deus nos olha, Ele nos diz: é de ouro, é valioso, é precioso, eu dei a minha vida por ele. Por isso Ele viu candelabros de ouro, Ele viu o valor da minha vida, enquanto outros não viram. Às vezes nem eu vi, às vezes nem você viu em você mesmo o valor, a preciosidade, mas Ele olhou e disse: é de ouro. Como não amar? Como não se render a um Senhor como esse? Eu quero convidar você a celebrar a sua aliança com Ele nessa noite. Os irmãos vão passar com o cálice e o pão. Lembre-se daquilo que Ele chamou você. Agarre-se, deixe ser atraído pela sua presença. No nome de Jesus, saia do seu lugar. Ou melhor, os irmãos vão ir até você. Os irmãos vão até você. Não há ninguém como tu. Aleluia. Eu quero te amar mais. Eu quero te amar mais. Eu quero te amar. Eu quero, Eu Deus. quero ser atraída. Diga pra Ele. Pela tua glória. Eu quero. Pela tua glória. Eu quero ser atraído. Tu és digno e digno e eternamente e digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Eu só quero estar onde tu estás. Você pode dizer isso? Dentro do teu coração está. Sim. E não há nada como o teu amor. E não há nada como o teu amor. Oh. E santo, santo, santo.
Sabe por quê? Quando pecamos, sentimos aquela coisa no coração? Porque a glória dele nos atrai. Quando pecamos, nós nos distanciamos, mas ele está lá dizendo: eu te escolhi, vem. Eu te escolhi, vem. Eu te escolhi. Por isso não conseguimos permanecer, o nosso coração se agita, a nossa alma se perturba, a gente diz: Senhor, me perdoa, me ajuda a voltar. Por causa de uma presença, o brilho da sua glória. Você pegou o cálice, o pão, como pastor, já celebrei e participei de centenas de celebrações como essa. E eu sempre perguntei: por que eu volto? Porque sou atraído pela sua glória. Ele diz: fazei isso em memória de mim. Lembre-se de quem eu sou, para você, para a sua história, para a sua vida. Deus, nessa noite, queremos ser atraídos pela tua glória. Nos desprendemos de tudo que nos amarrava. Queremos estar contigo. Por isso recebemos este pão, relembrando a nossa aliança. Em o nome de Jesus, comamos todos. Aleluia. A Bíblia diz que no seu sangue temos a remissão dos nossos pecados. Temos a oportunidade de recomeçar e recomeçar. Temos o privilégio de avançar. Porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor olhou para a minha vida e não negou a sua vida, antes a entregou por mim. Não era merecedor de tanto amor, mas sou grato porque tu me amou. Em nome de Jesus, bebamos todos. Aleluia. Aleluia. Não dá vontade de bater uma salva de palmas assim para Jesus? Dá um glória, aleluia. Ele é digno, querido. Ele é
Ele é, aleluia, oh, digno, glorioso, majestoso é o meu Senhor, glorioso é o meu Senhor. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Sou apenas um vaso de barro, moldado pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por tamanho amor que o Senhor tem nos amado, tem nos oportunizado ver a vida de forma diferente, tem nos dado experiências contigo, tem mostrado o caminho que devemos andar, tem livrado as nossas vidas quando nós, Pai, nos falta força. Como não te amar? Como não te amar? Obrigado, Senhor. E agora que vamos voltar para as nossas casas, leva cada um debaixo do teu amor, do teu cuidado. Manifesta a tua glória, a tua graça. Deus, se há coisas ainda que precisam, ó Deus, acontecer, Deus, entra com a tua providência, com a tua provisão. Deus, aquele que precisa de um toque de cura no seu corpo, Deus, toca agora o seu corpo, cada célula, cada órgão. Oh Deus, em nome de Jesus, que a tua mão gere o que ninguém mais pode, vida, Deus. Papai, sabemos que são dias difíceis. Talvez o teu filho, a tua filha tenha dito: Senhor, como vou resolver os dilemas financeiros essa semana? Deus, tu és o dono do ouro e da prata, tu és a nossa fonte. Envia, abre a porta da provisão, abre a porta do emprego. Deus, em nome de Jesus, levanta os recursos para que o teu povo testemunhe. Tu és fiel, tu não mudou. Mesmo no meio da fornalha, o Senhor tem uma porta. Mesmo no tempo da crise, eu sei que tu tens algo especial. E por isso nós clamamos: apressa-te, Senhor, em nos socorrer. Te entregamos esta semana, te entregamos este mês, esse ano. Tudo está nas tuas mãos. No nome de Jesus, nós tomamos posse de um descanso que só o Senhor pode dar. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, querido, em nome de Jesus. Tenha um resto de dia abençoado, uma semana na presença dele, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido.